Boa tarde, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos agora revisar o conteúdo de pontuação. Ontem nós revisamos frase, oração e período e eu sugeri que vocês revisassem por meio também do exercício que está na apostila referente a esse assunto, tá bom? Então, peguem a apostila na página que contém sinais de pontuação. Sinais de pontuação. Então, quais são esses sinais? Nós temos o ponto final, e o ponto final vai indicar uma pausa máxima da voz, empregada ao final de frases declarativas ou imperativa. Temos aqui um exemplo. Um experiente jornalista prestou enorme serviço à imprensa brasileira. Percebo que aqui é uma pausa grande, a maior pausa que podemos dar nesta oração. Poderia haver um período aqui, ou melhor, uma oração que dependesse dessa, mas nós iríamos utilizar a vírgula neste caso, tá bom? Então, ponto final é a pausa máxima da voz. Parei agora, quando eu falei voz. Então, nesse caso, se eu estivesse escrevendo, seria o quê? O ponto. Faça o favor de me passar o caderno. Mais uma vez aqui o ponto, indicando a pausa máxima da voz. Temos também o ponto de interrogação, e vocês já sabem que ponto é esse, porque nós estudamos lá nas frases interrogativas, que são as frases que fazem perguntas diretas. É empregado ao final de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exija resposta. Exemplo: onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros? Por que estariam todos ali? Por que não me disseram nada? O pessoal sabe como se chama aquela pergunta que não exige resposta? Nós costumamos chamar de pergunta retórica, tá bom? Se vocês quiserem fazer uma pesquisinha sobre o que é pergunta retórica, que é a que não contém resposta, ou que não exige resposta, mas quiserem estudar mais um pouquinho sobre isso, é só pesquisar. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu pergunto, aonde vamos parar com tanta violência? Bom, essa é uma pergunta que não existe uma resposta, tá? É somente uma observação, você só vai observar. Então, quando não existe resposta, nós chamamos de pergunta retórica. Mas isso não vem a caso agora, isso não irá cair na atividade avaliativa, é só um conhecimento que eu quero que vocês tenham. Então, temos também o ponto de exclamação, que é empregado ao final de frases exclamativas, imperativas e normalmente depois das interjeições. Exemplo: que bom seria se todos tivéssemos os mesmos direitos. Aqui temos uma oração, tá bom? Que ela é interjectiva. Que bom seria se todos tivéssemos os mesmos direitos. Vamos à luta! Temos aqui uma frase exclamativa, tá? Ah, quanto há por fazer ainda? Temos também, olha, uma interjeição. Essa, pessoal, vamos à luta, também é uma imperativa, tá? Pois está fazendo chamamento, fazendo um pedido. Vamos à luta. A vírgula. A vírgula, pessoal, é o conteúdo maior de pontuação, e por isso muitas pessoas acham que estudar vírgula é ruim, é difícil, mas na verdade não. Estudar vírgula não é ruim, acontece que o conteúdo da vírgula é grande, e aí digamos que é um pouco difícil, bem difícil não, é um pouco difícil na verdade. Um pouco difícil memorizar todas. Para que isso aconteça, é necessário que você esteja sempre estudando vírgula ou atento às regras da vírgula, principalmente quando você estiver escrevendo, tá bom? Então, utilizamos vírgula nas datas para separar o nome da localidade. Valparaíso, vírgula, 28 de setembro de 2009. Valparaíso, digamos que seja o lugar, localidade. Depois do sim e do não, usados como resposta no início da frase. Você vai estudar? Sim, vírgula, vou estudar. Depois você vai sair? Não, vírgula, vou ficar em casa. Cuidado com essa vírgula aqui, tá bom? Olhe, se você não inserir a vírgula aqui, você vai dizer que eu não vou ficar em casa, certo?
Com a vírgula, não, vou ficar em casa. Sem vírgula, não vou ficar em casa. Veja que é uma oração com as mesmas palavras, um período com as mesmas palavras, mas com a diferença da pontuação. E essa pontuação muda todo o sentido do período. Para indicar a omissão de um termo, geralmente de um verbo. Do lado, uma grande árvore. Aqui temos a omissão do verbo haver. Todos chegaram alegres e eu muito triste. E eu o quê? E eu cheguei muito triste. Temos aqui a omissão do verbo cheguei. Para separar termos de mesma função sintática, havia portugueses, brasileiros e italianos naquela festa. Olha, havia o quê? Havia portugueses, havia brasileiros, havia espanhóis e havia italianos. Os primeiros, pessoal, nós iremos separar com vírgula. Já os dois últimos iremos separar com o conectivo e ou até o ou, depende do sentido, se for alternância ou adição. Crianças, jovens e adultos participaram do manifesto contra a violência. Temos aqui, olha, esse meu marcador, hoje minha mão não está muito boa para marcar, né? Vocês percebem que minha coordenação motora não está muito boa. Crianças, jovens e idosos. Os primeiros nós iremos separar com vírgula e os dois últimos nós iremos separar com o conectivo e. Para separar o vocativo, o que é o vocativo? É o chamamento. Alunos, fizeram a atividade hoje? Quando a professora posta a videoaula que escreve boa tarde, queridos. Esse queridos, percebam que está entre vírgula, isolado com vírgula. Assim eu escrevo quando dou boa tarde a vocês. Boa tarde, vírgula, queridos. Boa tarde, vírgula, alunos. Boa tarde, vírgula, meus amores. Porque esse queridos alunos, meus amores, é um chamamento. São chamamentos, na verdade. E chamamos isso de vocativo. E todo vocativo deve ser isolado com vírgula e, se possível, com ponto, se ele estiver no final. Oremos, Maria, porque eu quero agradecer ao Divino Criador sua proteção sobre esta casa. Aqui, Maria é um chamamento. A pessoa está chamando Maria para orar. Temos também vírgula para separar o aposto. O Brasil, um dos maiores países do mundo, tem grande parte de sua população vivendo na miséria. Temos o Brasil. Esse um dos maiores países do mundo refere-se a quem? Ao Brasil. E quem é o Brasil? Um dos maiores países do mundo. Está dando uma característica, digamos. Então, deve ser aqui vírgula. Para separar palavras e expressões explicativas ou retificativas, como o melhor, isto é, aliás, além disso, então. Ele disse tudo, ou melhor, tudo que sabia. Eles viajaram ontem, aliás, anteontem. Aqui está retificando, explicando. Para separar termos deslocados de sua posição normal na frase, exemplo, logo pela manhã as crianças saíram para o passeio. O termo deslocado de sua posição normal da frase é o logo pela manhã, porque o normal seria que estivesse no final. As crianças saíram para o passeio logo pela manhã. Chamamos isso de adjunto adverbial anteposto. De doce eu gosto. Objeto indireto anteposto. E a ordem direta seria eu gosto de doce. A carne você trouxe, objeto direto também anteposto. Qual seria a ordem? Você trouxe a carne. E quando isso ocorre, pessoal, quando acontece essa, digamos, essa mudança do local onde os termos ou as frases se inserem, é importante separar com vírgula. Para separar os elementos paralelos de um provérbio, tal pai, tal filho. Para separar orações coordenadas assindéticas, as assindéticas são aquelas que não contêm conjunções. Abriu a porta lentamente, vírgula, sentiu silêncio, vírgula, foi até o seu quarto, vírgula, dormiu em paz. Percebam, meus amores, que não há conectivos aqui, conjunções nenhuma, tá bom? Então, devem ser separadas com vírgula. Para separar orações coordenadas sindéticas, com exceção das introduzidas por
e, o e nem. Falam muito, mas ouvem pouco. Olha, temos aqui, olha, o mais, antes desse mais, sempre haverá a vírgula. Fez o que pôde, pois sentia-se responsável pelas crianças. Antes desse pois, haverá vírgula. Não fique triste que será pior. E também, tá? Vírgula. Usamos a vírgula também para separar orações intercaladas. Importante, insistiam todos, era que o plano desse certo. Esse insistiu todos está intercalando uma oração. Perceba que se eu retirar aqui, olha, se eu remover essa oração, o período ainda terá sentido. O importante era que o plano desse certo. Então, esse insistiam todos é uma oração intercalada. Para separar orações adjetivas, o homem, que é um ser racional, constrói sua própria vida. Isso acontece com as orações adjetivas explicativas, tá bom? Como saber se é explicativa? Por meio da vírgula, tá? E também perceba que está explicando quem é o homem, que é um ser racional. Usamos vírgula também para separar orações subordinadas, substantivas e adverbiais, quando anteposta a oração principal. Quem mandou as flores? Ninguém ficou sabendo. Bom, a ordem correta aqui, correta não, a ordem direta aqui seria: ninguém ficou sabendo quem mandou as flores, por isso deve estar entre vírgula. Embora estivesse doente, foi trabalhar. Qual seria a ordem direta? Foi trabalhar, embora estivesse doente. Para separar orações reduzidas, exemplo, chegando os participantes, começaria a reunião. A reduzida é essa aqui, ó, chegando, que é reduzida de gerúndio. Terminada a festa, os convidados retiraram-se. A reduzida é essa, terminada a festa, que é reduzida de particípio. Meus queridos, vocês irão revisar também por meio desta atividade, tá bom? Atividade da página 19, vai até a página 21, temos aqui a última questão. Bom, nós falamos também sobre pronomes interrogativos e interjeição, e por isso vocês também vão revisar por meio dessas atividades que nós já respondemos, ok? Revisem direitinho, estudem para que vocês possam fechar a atividade avaliativa. Então, é isso, meus queridos. Hoje, esta é, na verdade, a nossa última videoaula do ano. Espero que em 2021 nós voltemos com aulas presenciais, tá bom? Eu estou louca para conhecer cada um de vocês. Não conheço pessoalmente, pouquíssimos, na verdade. Um ou dois alunos eu conheço pessoalmente, mas o restante eu não conheço. Somente por meio do Google Meet, nós fizemos algumas aulas ao vivo, e também por mensagem, somente, tá? Mas estou ansiosa para conhecê-los. E eu desejo a você, a sua família, a todos que estão com você, a toda a escola, feliz ano novo, que o ano seja repleto de paz, de muito aprendizado. E outra coisa, ao escrever feliz ano novo, quando você for escrever aí vou mandar feliz ano novo para alguém. Escreva feliz ano novo com iniciais maiúsculas, tá? Agora, se você quiser escrever bem assim, que você curta o ano novo. Se você estiver falando da festa de ano novo, esse ano novo deve conter hífen, ano, hífen novo. Se você estiver falando da virada de ano novo, sinônimo de virada de ano, deve conter hífen, ano novo, tá? Agora, se você está falando sobre o ano novo, sobre o ano vindouro, o ano que irá vir ainda, você não irá inserir um hífen porque será somente um adjetivo, o novo. Mas, de qualquer forma, escreva feliz ano novo com iniciais maiúsculas, ok? Um beijo e até breve. Até, na verdade, a atividade avaliativa, ok? Tchau, tchau.